Fala galera, hoje o Blog do Braga aqui tá recebendo meu amigo Julian Lemos. Um prazer receber aqui esse cara que faz parte do meu ciclo de amizade já há algum tempo. E ele é especialista em segurança pública e privada. E nós vamos abordar um pouco do que está acontecendo na segurança pública aqui na Paraíba e também no Brasil. E vamos abordar também alguns assuntos da política nacional. Para quem não sabe, o Julian é o homem direto aqui na Paraíba do deputado Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro que vem se destacando na política nacional e já aponta como um dos presidenciáveis aí para 2018. Julian, um prazer recebê-lo aqui, desta vez pelo Blog do Braga. Eu que agradeço, Tiago, pelo convite. Você sabe do respeito, carinho e consideração que lhe tenho. E dizer que estou à disposição aí para que a gente possa bater esse papo. Diminua essa patente aí, viu? A meu respeito. Na realidade, eu sou um brasileiro que tento contribuir de alguma forma para conscientizar as pessoas da responsabilidade de cada um, porque eu acredito que nós temos que ser parte ativa como brasileiros. A gente não pode ser só os passivos na história, recebendo a informação que nos chega através dos meios de comunicação, na sua grande maioria hoje, totalmente aparelhados, onde a gente come o que coloca na mesa, a gente não sabe nem o que está sendo posto ali, né? E esse espaço, que é o que você está fazendo aí, através das redes sociais, é o que muita gente aí não contava. É exatamente a informação livre, que circula e você escuta. Na realidade, você fica sendo o protagonista da informação e da opinião, porque é muito complicado quando a mídia, o sistema jornalístico, ele só emite opinião. Ele deixa, muitas vezes, de noticiar e fica dando opinião. Só que, na realidade, nós temos que saber o que está acontecendo para que essa opinião parta de nós. É assim que eu vejo hoje a questão, minha participação hoje no Brasil, digamos assim. Bom, para a gente começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre segurança pública, mais voltado para a questão aqui da Paraíba. O que é que acontece hoje na segurança pública aqui da Paraíba? O governo do estado, às vezes, traz redução dos números de homicídio, redução dos números de assaltos a banco, redução do índice de violência no geral, mas a população não sente essa redução na prática. Muito pelo contrário, a população sente uma sensação de insegurança cada vez mais nas ruas. Tiago, eu quando falo da segurança pública do meu estado, eu cito ela também dando referência a nível nacional. Mas como nós estamos aqui, vamos falar daqui. Eu analiso o fato hoje do descontrole, o fato de uma criminalidade praticamente livre, há vários fatores. Não é novidade do estado da Paraíba, embora aqui tem coisas que acontecem que a gente fica às vezes até desacreditado e desestimulado de ser uma pessoa direita e de investir aqui hoje no nosso estado. Com certeza isso não é um problema pontual desse governador apenas, embora eu acho que pelo que foi prometido, eu não estou aqui querendo questionar o governador nem o governo atual. Eu estou querendo dizer o seguinte: de acordo com o que foi prometido, se você disse que pode fazer, então você é refém de suas palavras, ok? Não foi eu que disse que em 6 meses mudaria a realidade da segurança pública do nosso estado. Ele poderia nem ter dito, mas já que disse, não cumpriu. Não é uma crítica velada ao governador em si, é ao governo, né? Contra o governador, quem sou eu para ter algo contra ele, até porque não o conheço, pelo contrário, contribuir para a campanha dele, a prefeitura de João Pessoa. É um governo que fez coisas relevantes no estado, mas na questão da segurança pública, ele foi medíocre. A palavra que eu chamo de segurança pública hoje na Paraíba, eu acho uma segurança pública medíocre. E orgulhosa, porque qualquer cidadão hoje não precisa ser PhD, nem precisa ter mestrado, nem doutorado em nada. Eu sou um privilegiado porque eu venho da segurança privada, aonde eu, teoricamente, deveria ser o feliz da história. Se a segurança pública está estourada, eu devia estar achando bom. Eu, pelo contrário, eu acho ruim. Porque quando a segurança pública ela falha, quando o Estado não tem a eficácia de combater o crime à altura, os investimentos desaparecem. A qualidade de vida da sociedade se acaba. Porque ninguém consegue mais ir. Nós chegamos aqui a epicentros do crime aqui em João Pessoa, e você sabe disso, que ir a um restaurante aqui em João Pessoa era um perigo. Você podia ser abordado, né? Obviamente o Estado, depois, de forma muito lenta,
deu uma resposta onde pegou aquela gangue outra, mas aí passou depois o outro epicentro, questão de arrombamento de caixa eletrônico, que foi uma coisa louca, né? O crime organizado, muitas vezes a sociedade não sabe, mas que não se limitou, só desculpa interromper, não, ao interior do estado. Não, aqui, não, pelo contrário. Aqui em João Pessoa também tivemos Campina Grande e João Pessoa, houve praticamente toque de recolher na hora dos ataques aos caixas eletrônicos, onde a polícia circulou nas redes sociais áudios de policiais dizendo não adianta ir, porque se for, inclusive o próprio comandante da Polícia Militar disse que através de uma estratégia para preservar o cidadão, não ir atrás de fazer aquela repressão ali, aquele confronto imediato, né? Que eu discordo, discordo e tenho meus motivos para discordar, mas enfim, e sempre há um epicentro, uma crise, é como se fosse um infarto, outro infarto, outro infarto, e a sociedade fica sem a devida resposta à altura. Tá certo? Eu sou um crítico, como eu falei, viu, da parte de segurança privada, mas eu sou um profundo observador das coisas. E eu sou uma pessoa que questiona. Eu acredito que as respostas não movem o mundo, as perguntas sim. Então, quando acontece uma coisa, a gente vem para os porquês. Sim, mas por que acontece? Mas por que é assim? Por que é assado? Se o Estado não consegue, como único que detém o monopólio da segurança pública, dar uma resposta e reprimir a altura, né? Nós tivemos cidades aqui que foram sitiadas por bandidos. Foram sitiadas aqui, uma aqui, inclusive a própria Polícia Militar do Estado de Pernambuco chegou primeiro do que a nossa. E eu não vou nem entrar, Tiago, aqui em algo muito grave, que eu acho que é a questão do efetivo policial do nosso Estado, que deveria ser 18 mil homens hoje, e se você pegar hoje 9 mil homens, tirando os que estão afastados, férias, doentes, etc., que vai dar em torno de 7 mil, 6.500, 7 mil, e dividir por 200 e tantos municípios paraibano, você vai ver que vai ter cidade que vai faltar policial. Até porque você vai pegar a quantidade de policial, vamos supor aqui, 7.500 dividido por 4, na escala de 2 por 36. Então a quantidade vai ser praticamente 2 mil e poucos homens, dividido por todos os municípios do estado. Quando existe uma superlotação em cidades como Campina Grande, interior da Paraíba, a gente vê as tragédias que acontecem ali no Parque do Povo. Então, qualquer pessoa em sã consciência não precisa ser, especialista em segurança pública, não precisa ser nada, basta ser uma pessoa que pensa. E você vai ver que tem algo muito, muito errado. Aí o que é que acontece? A máquina do Estado, a máquina municipal, seja o que for que esteja envolvido ali, tem uma máquina muito forte que é a questão de reprimir a informação, muitas vezes pelas suas secretarias. E a gente sabe que, não fala muito, eu fiz parte, eu sou consultor de segurança e dou opiniões em canais de TV aqui que todo mundo sabe, aqui na Paraíba, e muitas vezes a gente fica um pouco limitado. Eu, às vezes, não circulo durante muito tempo, porque as minhas opiniões, elas são livres, são opiniões independentes. E quando eu falo a verdade, com certeza eu sei que alguém não vai gostar. Porque você pegar, mostrar a nudez de um Estado não é muito fácil, muitas vezes. Julian, mas vamos, continuando nessa mesma seara da segurança pública, eu queria tocar num ponto que você tem sido incisivo nas redes sociais, que é a questão do armamento da população. Pois não. Né? Você defende muito que a população volte a ser armada, a ter o cidadão de bem, ter o seu porte de arma legal, livre, dentro da sua casa, enfim. Como é que você vê essa questão hoje? Quais os argumentos que você usa para essa população voltar a andar armada? Tiago, eu lhe agradeço pela pergunta, porque eu sou armamentista, e não é que eu não gosto do Estatuto do Desarmamento, nem da revogação, nem da revogação, nem no desarmamento civil. Eu sou inimigo dele. Na realidade, eu nem gosto, eu sou inimigo dele, porque ele é injusto. Ele é injusto, ele é ineficaz, ele é inoperante, e ele é uma perca de tempo, que só beneficia o criminoso e o Estado, que tem mais intenções com a sociedade. Eu vou lhe dizer aqui, qual foi o objetivo do Estatuto do Desarmamento que foi rejeitado pela sociedade. A maior prova aqui de uma usurpação, de um roubo, eu posso dizer, de um saque ao direito do cidadão, foi quando foi feito um plebiscito, e nesse plebiscito a sociedade, já naquele tempo, 14 anos atrás, o rejeitou. No momento que o rejeitou, já deveria ter ficado do jeito que estava, mas mesmo assim fizeram um arrumadinho, uma gambiarra, e fizeram o Estatuto do Desarmamento, que proibiu o porte de arma ao cidadão de bem, que tem as características, que tem as condições psicológicas, que não responda nenhum crime, que tem a idade, enfim. Aquela arma legal, que não pontua em nenhuma estatística de criminalidade nem de violência. Então, qual era a primeira intenção do Estatuto do Desarmamento? Era promover
uma diminuição da criminalidade. Aí eu pergunto ao senhor que está me ouvindo e a minha senhora aqui agora. Não precisa ser especialista, não precisa ser nada. Diminuiu o que em 14 anos? Pelo contrário, aumentou. Não existe nenhum tipo de controle sobre armas ilegais. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, Tiago. Vocês pesquisem aí. Eu inclusive vou fazer um vídeo hoje, vou postar na minha página, Julian Lemos PB, onde armas foram encontradas dentro de presídio. Todos nós temos conhecimento que armas são apreendidas constantemente em presídio. Que controle é esse de armas por parte do Estado, onde a única coisa que fez foi retirar as armas legais, que não pontuam nas estatísticas de criminalidade no Brasil, né? Não existe sequer aqui um estudo sério aqui a nível de Brasil, porque qualquer tipo de estudo sério a respeito de arma a gente tem de fora, não daqui do Brasil. Isso aqui foi apenas pessoas que, na realidade, não tinham onde colocar a culpa e colocaram a culpa exatamente nas armas que estavam lá guardadas, acauteladas. Como coisa que o marginal tem entregado sua arma, o criminoso tem entregado. Tivesse entregue suas armas. Então, pois bem, o que é que a gente percebeu? Que os números não diminuíram, pelo contrário, aumentaram sobremaneira e a insegurança ficou sob total controle. A insegurança domina hoje o nosso país. Hoje, o cidadão, mesmo que atenda às exigências que não são fáceis e não é barato, hoje tem armas que, se você for comprar uma arma como uma Glock, uma G25, ela sai por quase 15 mil reais. Então não é uma coisa de fácil acesso. Porém, o criminoso tem acesso a armas, inclusive, muito mais poderosas. Agora foi apreendido praticamente 60 fuzis de assalto no aeroporto, que poderia tomar uma cidade como João Pessoa se fosse na mão do pelotão militar. Então, eu sou radicalmente contra o desarmamento porque ele não funciona. Eu preciso dizer isso ao cidadão, e a você, Tiago, que o desarmamento civil ele não funcionou, não só aqui, em lugar nenhum no mundo. Aí eu vou dar aqui um exemplo também que você vai dizer, poxa vida, Juliano, não tinha observado isso. Um modelo de desarmamento civil imposto aos cidadãos brasileiros é o mesmo da Venezuela. Foi o mesmo. Na realidade, ali parece que são irmãos siameses. O governo de lá e o que queria ser imposto aqui. E você vê que, ao desarmar a sociedade lá, com o pretexto de diminuir a violência, foi o que aconteceu. A sociedade ficou refém. Quando o governo comunista, o governo que cerceia o direito do cidadão de falar, que aprisiona, que deixa a sociedade desamparada na mão da criminalidade, foi o que aconteceu. Deram 500 mil fuzis a milícias dentro do Estado para proteger o Estado. Então, veja bem, sempre a intenção, que isso foi a intenção de Hitler, Mussolini, sempre todos os governos comunistas ou totalitários, é desarmar a sociedade civil. Aí eu tenho que puxar aqui uma referência. No regime militar, não ditadura, mas regime militar que nós tivemos aqui no nosso país, os militares não estavam preocupados com armas na mão do cidadão de bem. Eu pergunto, que país perigoso era esse que não tinha medo do seu cidadão? O governo era esse militar que não tinha medo dos seus cidadãos armados? Não havia esse controle e também não havia essa criminalidade. Se você passar, Tiago, para pensar de forma muito, muito serena, você vê que não faz sentido o desarmamento civil, né? Aí eu lhe pergunto aqui, finalizando, se assim você desejar, você vem com sua família, sua filha, sua esposa, viajando em determinado local, o pneu do seu carro fura, numa BR, numa estrada, aí você fica ali à mercê de quem? Você fica à mercê da bandidagem, que pode chegar ali com as mãos. Exatamente, você não tem o direito. Agora, se o cidadão acha que nós não temos a cultura, a tão famosa cultura de desarmamento, porque acha que no meio de trânsito vai ter uma briga, numa fila, a pessoa vai sacar. Nunca ouvi isso, por que vai haver? Hoje existe da mesma forma, existe isso sim, armas na mão de pessoas inabilitadas, sem autorização e criminosas. Porque um cidadão comum, Tiago, o pai de família, o homem de bem, o homem estruturado que se documenta, vai para um clube de tiro, se especializa, ele não está disposto a pegar a sua arma para ser criminoso. Você acha que o camarada vai comprar um 38, uma pistola para assaltar um banco? Você vem dizer a mim que a pessoa que compra uma arma de fogo está carecendo tem a intenção, ou pode ser que alimente o mercado negro de arma quando, na hora de um ataque, a pessoa vai tomar o bandido vai tomar essa arma e vai se equipar e vai colocar mais arma na mão do bandido? Isso é uma incoerência, porque o bandido tem acesso a armas a hora que ele quiser. Só não vê quem não quer, tá certo? Então, é uma incoerência. Volto a dizer aqui, eu não sou contra o Estatuto do Desarmamento, eu sou inimigo número 1 deles. Se tiver 2, eu não sei onde é que tá, mas eu sou o primeiro. Agora, Julian, aproveitando esse gancho aí do porte de arma, hoje, para o cidadão de bem que quer ter uma arma, qual o processo que ele tem que passar? Ele tem que passar por um clube de tiro? Por exemplo, se eu quiser aperfeiçoar a minha técnica de tiro, aprender a atirar,
O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo... quais os clubes que eu devo procurar, principalmente aqui em João Pessoa? Qual o procedimento a ser seguido? Tiago, veja só, existem dois procedimentos. Um é o procedimento para você ter uma arma de fogo dentro da sua casa, que em tese, que seria a posse de arma, todo cidadão tem direito, desde que atenda as características, maior de 25 anos, veja só que incoerência a lei. O camarada, ele a partir de 17 anos, 6 meses, ele pode se alistar, ele pode pegar um fuzil .50, né, uma arma .50 para ir para uma guerra, mas ele não tem capacidade, ele pode ser até deputado federal, ele pode votar com 16 anos, mas ele não tem a capacidade intelectual de ter uma arma de fogo. Ele pode, inclusive, ser bandido. Ele pode ser bandido e assassino, estuprador e fazer miséria, e não. Aí vê só, mas o cidadão de bem tem que ter 25 anos para poder ter sua arma de fogo. Aí ele não pode responder processo, ele tem que ter ocupação lícita, ele tem que fazer os testes psicológicos, ele tem que praticar, fazer um curso, certo, de conhecimento de arma de fogo, que não é tão difícil, mas é muito inacessível, complexo, a burocracia do Estado brasileiro, que todos nós sabemos. E não é divulgado. Não é divulgado. Outra coisa, o delegado também, mesmo sendo uma decisão vinculada, algo que não tem o que fugir, pode ser que ele lhe negue a arma de fogo. Tá certo? É um estado de exceção. Quando se trata de arma de fogo, é um estado de exceção que eu considero aqui no nosso país. É uma das legislações mais severas do mundo. Mas vamos lá. Já para o porte de arma, você tem que fazer esse mesmo procedimento, aí é onde a roda grande passa dentro da pequena. Os testes já são muito mais difíceis, você tem que fazer uma carta de efetiva necessidade de sua arma de fogo, dizer porque você quer, que geralmente você quer o quê? Para a defesa de seu patrimônio, ou de sua família, ou de sua pessoa. Porém, é negado sempre. O porte de arma no Brasil hoje é negado, né? A legislação ela é injusta. Agora, para os amigos do rei, todos nós sabemos que tem acesso às armas de fogo. E é muito fácil, né? Para quem tem o poder do Estado, tem um amparo do Estado e tem sua arma de fogo, se achar no direito de dizer que, não, mas a sociedade não tem essa cultura e não precisa ter arma de fogo. Mas você está com a sua amiga, então entrega a sua também, né? Vai fazer parte de uma polícia pacífica, que não deu certo lá em Londres e não está dando certo em canto nenhum. Algumas pessoas chegam ao absurdo, Tiago, de dizer o seguinte: não, mas uma um país como o Japão. Né, uma vez eu estava num debate numa TV, uma pessoa me fez essa pergunta, eu até achei engraçado, porque as pessoas falam do que desconhecem, as pessoas não têm conhecimento do que falam, as pessoas geralmente repetem como papagaio o que escutam, o que dizem, né? Então as pessoas chegam e dizem, não, mas não existe país como o Japão que não tem arma. Sim, mas a cultura lá é milenar. Você quer me dizer, se você matar uma pessoa no meio da rua no Japão, o que é que acontece? Você tem prisão perpétua, amigo. Acabou. Nos Estados Unidos é um estado armamentista, onde tem 300 milhões de habitantes e 320 milhões de armas de fogo. O que é que acontece se você matar uma pessoa de forma gratuita na rua? Você acabou a sua vida, você vai para prisão perpétua. Né? Agora, inclusive, se for menor de idade. Não, lá você é julgado pelo seu crime, não por sua idade. Né? Eu acredito que é o melhor mecanismo, que a gente depois pode até entrar nesse assunto, o melhor mecanismo hoje de punição é de acordo com o crime que você comete. Se você tem condições de pegar uma mulher, estuprá-la, violentá-la, você é apto a fazer aquilo ali porque você fez. Então, até porque, Tiago, não existe garantias que uma pessoa com 50 anos de idade tenha atitudes de uma pessoa responsável e nem uma pessoa de 17 tem uma atitude irresponsável. Né? As atitudes se medem exatamente pelas suas atitudes, não só pela sua idade. Mas voltando para a questão da arma, Tiago, é o que eu lhe falei. Então, é uma legislação que inviabiliza a pessoa ter, desestimula a pessoa ter pela burocracia, mas na realidade existem pessoas altamente capacitadas para portar arma, principalmente os praticantes de tiro. Um policial militar, algum policial que estiver me escutando aí, ele vai saber disso e pode até sentir uma vergonha ali enrustida. Quando muitas vezes ele faz um curso, ele não chega a dar 100 tiros, o que dirá 200 tiros. O último curso que eu fiz, eu dei 1000 tiros em 48 horas. Então, se eu for comparar minha habilidade de tiro com daquele policial ali, ele não tem chance para mim. Então, as pessoas que praticam tiro, eles praticam rotineiramente como se fosse um hobby. Né? A cultura armamentista ela existe no Brasil, só que ela foi coibida e proibida, de forma injusta. Então, assim, quer discutir sobre arma de fogo, Tiago? Eu tenho uma solução. Devolva o nosso direito que foi roubado. O governo de esquerda do Brasil, que eu sou árduo crítico do mecanismo que fazem as coisas, usurpou, começou com a FHC, usurpou um direito. Então devolva o meu direito, depois a gente vai discutir o assunto. Mas eu ficar desarmado, enquanto o Estado tem esse monopólio e eu fico a mercê, o Estado não tem o direito não, olha, Tiago. Para concluir, o indivíduo foi feito, a família foi feita, a sociedade foi feita, o Estado foi feito. O indivíduo ele tem que estar acima de qualquer outro direito a salvar a sua vida.
Né? Eu sou o primeiro responsável pela minha segurança e da minha família e do meu patrimônio. E de terceiros. Por que eu não posso ser um auxiliar do Estado? Caso eu estou com você aqui no carro, de repente tem uma pessoa aqui acabando de ser assaltada e a gente não vê que a pessoa vai pegar o bem e vai correr. Pelo contrário, a pessoa dá um disparo de arma de fogo para matar a vítima, a gente pode interferir numa situação dessa com habilidade e auxiliar o Estado. Ou poderia ser um policial também sendo vítima. Né? Então não bate. O discurso desarmamentista, ele não tem sustentabilidade, ele não tem sustentação, ele não tem densidade. Bom, vamos falar agora um pouquinho, Juliano, de eleições 2018. Como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, você é o homem aqui da Paraíba, do deputado Jair Messias Bolsonaro, ele que já aponta como um dos presidenciáveis e é tido como um presidenciável de extrema direita. Você tocou aí no assunto ali quando estava falando da questão do porte de arma, tocou na questão do governo esquerdista, do governo de esquerda que veio governando o Brasil nos últimos anos. Eu, particularmente, não sou um cara extremista, não gosto tanto da radicalidade, nem da esquerda, nem da direita. Acho que precisa ter uma razoabilidade e um bom senso entre os discursos. Como Bolsonaro chegará em 2018 para convencer uma boa parte da população que ele não é um extremista de direita? Boa pergunta, Tiago. É uma pergunta que você me faz que com certeza é de curiosidade de muitas pessoas. Primeiro, vamos definir aqui o que é extrema direita e o que é extrema esquerda e o que é direita. Se você olhar a questão, como é que a gente define essas coisas? Geralmente as pautas que são defendidas. Certo? Vamos dar exemplo. O PSDB era visto no Brasil como um partido de direita, mas é um partido que defende, inclusive, legalização de drogas. Foi quem iniciou a questão do desarmamento civil através da FHC e tem pautas aí altamente questionáveis. O PSDB nunca foi um partido de direita. E o PT sempre foi um partido de esquerda e extrema esquerda, porque mesmo que fosse coisas a favor do Brasil, ele era contra. Né? Na realidade, era o paladino da moral. E, na realidade, a gente viu que, após entrar no poder, se tornou o condutor do maior escândalo da história moderna em termos de governo. Mas vamos lá. O Bolsonaro, ele não é de extrema-direita. Primeiro que a extrema-direita no Brasil ela não existe. Ela existe a direita. E Bolsonaro é o único candidato de direita. Me diga qual outro candidato de direita hoje seria hoje no Brasil, se caso fosse candidato a presidente. Dória não é. Dória defende uma agenda totalmente diferente daquilo que uma direita... ele, digamos assim, ele fala mais educadamente, ele é mais polido, ele é um cara mais de TV, ao contrário do Bolsonaro, que é uma pessoa que fala aquilo que o brasileiro gostaria de ouvir. E que a maioria dos brasileiros diz. Eu vou dar um exemplo para você. É extremismo por parte de Jair Bolsonaro não aceitar que crianças de 5 a 12 anos sejam sexualizadas nas escolas através de literaturas do MEC? Eu não aceitaria que um professor viesse falar sobre sexo com minha criança de 8 anos, 7 anos. Você aceitaria? Não, no meu ponto de vista também então, não. Pronto, mas era o que estava acontecendo. Eu sou pai também, você sabe. Exatamente, assuntos que dentro do leito da família deve se conversar. Tá. Vamos lá. Recentemente foi recolhido, eu acho que você deve ter tido conhecimento, sobre uma literatura dentro das escolas, onde se fazia apologia ao incesto de um pai com uma filha, onde essa filha era aprisionada em uma torre e ela ficava sem água, apenas sendo alimentada por sal para ter sede, a ceder aos caprichos de um pai que dentro dessa literatura dizia que a filha e o pai fariam a mãe de serva deles. Isso era o tipo de literatura que era diversificada dentro das escolas públicas do nosso país, como coisa que o MEC não tivesse critério para colocar. Isso foi colocado de forma intencional, porque tudo do MEC é muito organizado. Quem tem escola pública, quem tem alguma faculdade, sabe como é que é feito o mecanismo de fiscalização e de aferição do MEC. Pois bem, então Bolsonaro ele passou a ser taxado de homofóbico quando ele, passando pelo Congresso Nacional, viu lá, parecia mais um carnaval do Rio de Janeiro, lá dentro daquelas salas que você conhece lá em Brasília, que tem aquelas salas que cabem 400 pessoas, 300 pessoas, e ele recebeu um folheto. Quando ele recebeu o folheto, viu aquilo, espera aí. Né? Então ele fez o Brasil deve a Bolsonaro coisas que nem imagina. Então, a partir do Bolsonaro ter entrado ali e dentro daquele famoso kit gay que era distribuído dentro das escolas, ele pegou, chutou o pau da barraca. Entendeu? Eu agradeço muito a ele e sou também solidário a ele nesse tipo de luta. Dentro da família,
a célula mata da sociedade, quem deve interferir nesses assuntos é o pai e a mãe. O pai e a mãe que, segundo a Constituição, é o que forma exatamente a estrutura familiar. Tá certo? Aí a gente vai para a questão do desarmamento. Bolsonaro, ele fala o seguinte, que em caso de viabilizar a candidatura dele e ele seja um presidente da República, ele lutará para que um proprietário rural possa ter a posse de um fuzil dentro da sua propriedade, para que não possa ser vítima de violência no campo, como nós tivemos várias informações e vídeos aí pelas redes sociais de fazendeiros mortos aí pelo movimento como MST, invasores de terra, matando gado, esquartejando animais, jogando o feto dos animais pelo chão. Então isso é uma coisa que qualquer pessoa em sã consciência abominaria, né? Aí você vem, Bolsonaro, não por ser militar, mas Bolsonaro defende que a polícia militar ela tenha condições de exercer sua função sem que haja, eu vou dar exemplo para você, no momento de confronto, o marginal ele seja atingido, ou aconteça algo ali que fuja ao controle, mas que seja justificável, que ele tenha excludente de licitude nos atos dele. Hoje o policial tem mais medo do capa preta, né, do que propriamente de uma ação, de uma troca de tiro com um traficante. Aí você vem, Tiago, na nossa ótica, o cidadão de bem que me escuta agora, é preciso fazer alguma coisa, uma ruptura com o sistema atual hoje no nosso país? Mas não de forma militarizada, não de forma ditatorial, mas de forma democrática. Agora, Bolsonaro representa os anseios da sociedade. Bolsonaro não é uma pessoa distante. Bolsonaro é taxado através de vários estereotipos, de caricaturas, porque Bolsonaro ele se contrapõe a interesses nacionais, não nacionais, mas de algumas mídias. Bolsonaro é um republicano, é um patriota, é uma pessoa que ama sua pátria, e eu vou lhe dizer, Tiago, é uma das pessoas mais dignas que eu já conheci na minha vida. Se eu parasse hoje, eu já tinha aprendido muito com ele. Aproveitando o ensejo dessa sua última frase, hoje Brasília vive uma crise institucional e política que parece estar entranhada. E quanto mais a Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal investiga, mais se encontra podridão dentro do Congresso Nacional, dentro do próprio Poder Executivo, dentro do Palácio do Planalto. E o que leva hoje a você acreditar que Bolsonaro não está envolvido em nenhuma desses escândalos? O que me faz acreditar é a própria oposição a ele, que não achou nada. Porque, me diga uma coisa, Tiago, a gente sabe consciência hoje no Brasil, onde o escândalo, onde o denuncismo, ele é a ponta da lança da informação. Você desmoralizar uma pessoa na mídia hoje é o que todo mundo busca, quer nem saber o que está acontecendo. Em 30 anos de vida pública, o cara não achar nada. Não me mostra outro, não achou nada. Olha, vai morrer seco, não vai achar nada. O camarada, ele a exemplo do que ele citou a respeito, né? Ele foi citado por 3 personalidades nacionais aí, ó. Uma personalidade não é muito personalidade, mas é mundialmente conhecido, Fovena de Beiramar, por oportunidade da CPI do narcotráfico, né? Bolsonaro frente a frente com ele, o Fernando de Beiramar disse: eu conheço a sua história. O senhor é o único, olha só, o Fernando de Beiramar dizendo: você é o único que não tem rabo preso com ninguém, inclusive o senhor defende a pena de morte. O senhor não tem que estar fazendo palanca aqui não, como muita gente faz. Que ele desmoralizou os demais e o exaltou pela sua conduta de ser um homem de coragem. Então, se o Fernando de Beiramar não achou e a esquerda também não achou, não tem. Mas vamos lá, ele foi citado por Joaquim Barbosa, como único parlamentar do PP que não recebeu nenhum benefício por intermédio do mensalão. Todos receberam do PP, menos Bolsonaro. E teve outro também que citou ele, o Youssef. O doleiro Youssef também falou: Bolsonaro foi o único que não meteu a mão no dinheiro. Então você vê que é uma pessoa de conduta ilibada, é uma pessoa que segue em linha reta. Para mim, hoje, é um modelo de política a ser seguido, porque é um camarada de fácil trato, é um cara que conversa, agora é um cara de posição. Você não adianta querer levar Bolsonaro na conversinha mole, porque não vai rolar. Não adianta chegar a oferecer a ele algum benefício. Eu vou te falar aqui de uma coisa que chegaram certa vez e ofereceram a ele. Ele já falou isso abertamente, não tem problema eu falar aqui não. Certa vez ofereceram a ele uma administração de um grande aeroporto do Rio de Janeiro para que ele ficasse bem pianinho. Bolsonaro levantou, não deu nem resposta. Só a cantina do restaurante dava 100 mil reais por mês. Então é um político que vai na contramão do sistema. Aí você me pergunta: Juliano, mas se ele chegar lá, como é que ele governa?
É a grande pergunta. Eu vou te falar aqui. É muito importante, cidadão, que você me escute agora o que eu vou lhe dizer. E nessas minhas circuladas por Brasília, nesse meio político que eu observo, eu não vivo em meio político. Eu abomino a política atual como é feita, que é uma política imunda, uma política mentirosa de interesses pessoais. É por isso que o nosso país está de pires na mão. Mas vamos lá. Como é que eu considero a política do Congresso Nacional? Eu vou dividir em 3 partes. Você vai ver que faz sentido o que eu vou lhe dizer. A primeira parte são de homens decentes. Vamos lá que tenha lá 1/3 de homens decentes, né? Pessoas como Bolsonaro, delegado Delmauro, Onyx Lorenzoni, Magno Malta, tem uma turma boa lá, tá certo? O Feliciano, pessoas boas. 1/3. O outro terço é de homem frouxo. E camarada que vai pro lado que tiver mais forte. O camarada que fica com medo de perder ali os 40 empregos, os 30 empregos, o dinheiro, mas doido pra sair daquele nó e ser direito, né? E tem a outra parte, Tiago. Que o sistema prende. Exatamente, que o sistema engole, né? O camarada engole. E aqui no estado da Paraíba a gente sabe de um bocado que é assim. E a outra parte, Tiago, desses políticos, é a parte que não há recuperação. São os anjos do mal. São os camaradas que vendem vacina para câncer de criança. É os camaradas que são capazes de estuprar crianças, são bandidos, são a escória do nosso país. São pessoas que se chegar uma verba para destinar para, olha, senador fulano de tal, deputado fulano de tal, aqui a gente precisa de levar urgentemente R$1 milhão para comprar vacina de câncer para a criança que está morrendo ali. Ele vai dizer, tá certo, mas em minha parte, como é que a gente faz? Não, senador, vai morrer a criança. Ele diz, não, mas em minha parte. Ele parece que ele já foi corroído a corrupção. Ele nem precisa mais do dinheiro, ele está pelo poder. Né? Que na realidade o poder é o sexo dos velhos. Então, assim, é assim que funciona, Tiago. Há como se fazer alguma coisa. Agora, de onde é que vai partir a mudança? Vai partir da sociedade. Porque quem está lá reflete a vontade do povo. Isso aí é inconteste. Agora, enquanto o cidadão não tiver vergonha na cara de saber que qualquer outro dinheiro que circule, esse dinheiro que circula no nosso país, sai apenas do bolso do contribuinte, no poder de compra dele que é defasado através dos impostos, ele não provocará mudanças no nosso país. Eu vou dar um exemplo para você. Se você, amigo, é minha opinião pessoal, isso vai servir para mim, Tiago, eu estou falando para mim agora. Se eu, por acaso, em 2018, fizer opção por um político que sequer foi citado, que foi citado em algum ato de corrupção, eu merecer uma surra no meio da rua. Porque a opção terão. Nós temos que deixar de ser vaidosos para votar. Ah, mas fulano não vai ganhar não, amigo. Um voto naquele ali é um voto a menos naquele outro. E outra coisa, você é cidadão de bem, tenha o amor ao país, o amor à sua família e amor a você. Tenha vergonha. E comece a amar o país, e não ao partido, e não ao homem. Nós precisamos de uma revigoração patriota, para que a gente possa saber que aqui é nossa terra. Olha, Tiago, nós temos tudo o que os outros não têm. E nós somos nada do que os outros são. Nós temos tudo o que os outros não têm. Sol, água, terreno, recursos naturais, riquezas naturais. Território vasto. Nós temos a Amazônia, que é a maior riqueza do país. Eu vou te falar um negócio aqui que vale mais do que ouro e petróleo. Você não vai acreditar. Você já ouviu falar e eu vou falar aqui. É o tal do nióbio. O que é o nióbio? Que todo mundo já ouviu falar. Deixa eu dizer o que é. Que muitas vezes as pessoas desconhecem. O nióbio é um minério que nós temos, que o Canadá tem 2% dele, né? De reservas encontradas. Tem 2%. Esses 2%, o Canadá paga a educação, a saúde, segurança pública e outras coisas. Só com 2%. Os 98% se encontram em terras brasileiras. O nióbio, ele é o elemento que provocará a próxima revolução industrial e tecnológica do planeta. Nós temos tudo isso aqui. O que é que ele faz? Ele é o que dá liga ao aço, onde o aço fica muito fino e muito resistente e suporta temperaturas altíssimas. Então, chassi de carro, espaçonave, processadores de computador, tudo vai sair daqui. Nós temos essa riqueza que tiraria nosso país de qualquer buraco negro para topo da cadeia alimentar no mundo. Nós temos isso de forma muito estranha. Nunca foi, quem começou a levantar essas informações foi o professor Enéas, o melhor presidente da República a gente não teve, foi aquele ali, né? O gênio Enéas. E Bolsonaro leva essas informações também, que hoje eu estou dando de um exemplo, de um minério. Nós temos também o grafeno, né? O grafeno, ele tem
ele é capaz, um fio de grafeno, tamanho de um cabelo, pode levantar um elefante, digamos assim, para você ver a resistência, pode ser feito com leite balístico, a tecnologia envolvendo essas... E tem outros minérios que nós temos aqui no nosso país. Então nós somos um país rico, somos ricos, mas como se fossem mendigos. Essa é a expectativa, isso é a visão que eu tenho do meu país. Agora, como mudar isso, Tiago? Precisamos colocar pessoas decentes no poder. Precisamos retirar os crápulos lá de dentro. Nós temos hoje aqui, se eu não me engano, são 36 deputados estaduais, 37, 36? 36 deputados estaduais e 12 deputados federais. Amigo, você se vê representado por algum deles? Qual é a agenda que esse povo defende lá? Você tem informação disso? Então você não pode culpar o que está acontecendo se você não acompanha. Você vota por simpatia, você vota porque é amigo dele, e o fumo entrando. Essa é que é a grande diferença, Tiago. Nós temos que pegar e termos amor por nossas vidas primeiramente, por nossa família. Nós somos agora em 2018 os únicos responsáveis para promover a mudança no nosso Brasil. Temos que quebrar o sistema político primeiro, e depois vai para o judiciário, depois vai para a mídia que foi comprada no Brasil, e a gente vai seguindo. Agora, você tem que ter amor à vida. Não é isso, Tiago? Eu resumo, o brasileiro tem que ter amor à vida. Verdade. Para a gente finalizar, a gente já até estourou um pouco o tempo, mas o papo estava bom. E quando se fala de Brasil e política, a gente não tem como não falar pouco não, porque os problemas que o brasileiro vem enfrentando nos últimos tempos são, digamos assim, bem exagerados. Verdade. Mas 2018, você tem alguma pretensão política aqui no nosso estado? Tiago, o que me chama a atenção, sabe o que é, cara? É porque você, quando começa a conscientizar as pessoas, eu notei isso. Você, quando fala simplesmente a verdade, as pessoas passam a lhe ver como uma liderança. Eu sou empresário, já trabalhei muito pelo meu país, já investi muito e já perdi muito, principalmente de 2012 para cá, pelas ações desastrosas do governo. As pessoas têm me questionado se eu pretendo fazer. Como eu sou vinculado às ações junto ao Bolsonaro, isso puxa sempre informação. Olha, Tiago, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu sou declaradamente uma pessoa, uma parte ativa para promover e viabilizar o nome de Jair Bolsonaro para presidente da República. Mas se essa missão de ter algum cargo como político, como homem público, chegar à minha mão, eu estarei preparado. Eu não sou o tipo de homem que corre da raia e não tenho medo de nada sobre Deus. É aquela história, missão dada é missão cumprida. Agora, eu não tenho uma obsessão, eu preciso que você olhe até nos meus olhos, eu não tenho uma ambição. Muito menos uma obsessão. Agora, pensa o cara que não corre da raia, sou eu. Se chegar para minha mão, eu digo, me dê aqui a missão, quem vai fazer aqui sou eu. E eu digo uma coisa, se um dia eu chegar, se alguma coisa nesse estado da Paraíba, eu duvido que um paraibano olhe para mim e tenha vergonha de mim. Pelo contrário, vai dizer, rapaz, ali eu me vejo naquele cara. Ele terá orgulho de mim. Por quê? Porque é da minha natureza. Eu não quero envergonhar meus pais, nunca envergonhei. Não quero envergonhar meus pais, não quero envergonhar minha família, minha esposa, meus filhos. Eu sou uma pessoa que eu sou conservador, não conservador daquele modelo que as pessoas acham que não pode nada, pelo contrário. Sou conservador de leis. Eu gostaria que as leis de meus países fossem cumpridas e que o direito fosse garantido do cidadão, que hoje a gente não tem muitos direitos, nós temos muitas obrigações. E eu me acho uma pessoa patriota, eu sou um patriota. Aí eu te pergunto, Tiago, se eu sou um patriota, se eu sou um homem de bem, por que eu não poderia botar meu nome? Você não poderia, o professor que me escuta aí, o senhor que vende um picolé na rua, pode. O que não pode é deixar as coisas como estão, né? Porque se o homem de bem recua o seu braço, o homem mau está à vontade para fazer o que quer. Isso é verdade. Julian, foi um prazer. Prazer todo meu. Receber você aqui no blog. Eu conto com você com mais entrevistas para a gente abordar mais temas aí do nosso país. E fica à vontade para... Eu que agradeço e queria pedir aos meus irmãos paraibanos, com certeza esse vídeo também eu vou publicar no meu Facebook e vai para boa parte do Brasil. Pessoal, não dê mais cheque em branco na mão de ninguém. Não venda seu voto, não troque pelo sorriso nem pelo abraço. Eu estou falando aqui como brasileiro. Nós temos a chance, nós temos a bala de prata em 2018. Não vou aqui citar nomes. Examine seu coração e veja o país que estamos vivendo e o país que podemos ter. Nós estamos vivos agora, mas nossas decisões irão influenciar para os nossos filhos, nossos netos e os que ainda vão nascer. Tá certo? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É assim que eu vejo. Valeu!